Salve, pessoal. Tudo certinho? Você está aqui no canal Outro Livro. Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves. Eu sou escritor, sou professor e sou um leitor, principalmente, aqui nesse canal. Eu estou lendo romances, livros de poesia, livros de ensaios literários, traduções, conversando com editores. Você já conhece o canal? Você que não conhece o canal, por favor, se inscreva. Ajude a que essas conversas cheguem para mais pessoas. São conversas longas, que a gente tenta dar alguma complexidade à discussão da literatura, né? Algo tão em falta, esse tipo de tratamento para o texto literário, e que também está virando um grande painel da literatura contemporânea brasileira. A gente já está com mais de 120 entrevistas, e também de autores moçambicanos, portugueses, angolano, e por aí vai. E hoje a gente tem aqui o Evandro Cruz Silva. Seja bem-vindo, Evandro. Um prazer estar contigo. Bom, Ricardo, pessoal do canal, eu que estou feliz de estar aqui conversando com vocês. É de fato sempre uma oportunidade mais rara do que parece, né? Ter tempo de conversar bem com um bom leitor sobre um livro, né? Então, toda vez que essa oportunidade aparece, sendo meu livro, o livro do outro, para mim conversar com calma sobre livro é das coisas mais prazerosas que tem. Sinto que a gente vai ter uma conversa produtiva. Massa. Então, gente, vamos falar do O Embranquecimento, do Evandro Cruz Silva. Aqui está dando um pouco de reflexo. É um romance, saiu pela Patuá, São Paulo. A gente já tem aqui, acho que mais de 10 conversas de livros da Patuá, inclusive. É um romance ou novela, como o Evandro nomeia também. Tem 184 páginas. Tem um texto de orelha do Paulo Scott, que também conversou com a gente aqui já, mas aí falando do livro de poesia dele, O Luz dos Monstros. E foi um papo bem legal também. Recomendo que você que está chegando agora passeie aí pelo canal e veja as nossas várias conversas. Tem gente muito boa, né? Só tem gente muito boa, melhor dizendo. E vamos falar um pouco do livro do Evandro, né? O Evandro Cruz Silva, ele é sociólogo, ele é escritor, foi um dos vencedores do Prêmio Nacional de Ensaísmo da revista Serrote, em 2020, selecionado para o Forbes Under 30 de 2021, na categoria Artes Plásticas e Literatura, e ele já tem outras publicações. Ele tem um livro de contos Praia Artificial, que também saiu na Patois, em 2021, e o folhetim A Dor nas Costas, do Sesc, em 2023, e aí ele tem no Embranquecimento a sua novela de estreia, como ele nomeia. Eu estou chamando de romance, mas é isso aí. Então é isso, Evandro. Maravilha você estar aqui com a gente. Gostei do teu livro. Obrigado por participar, né, dessas conversas. E eu queria te perguntar algo mais geral agora no começo, né, que nos agradecimentos do livro, O Embranquecimento, você menciona aí o seu editor, o Eduardo Lacerda, com quem já conversamos aqui, e o agradece, entre aspas, pela confiança incondicional na possibilidade de eu ser um escritor. Uhum. Então, eu quero te perguntar um pouco sobre isso, sobre como essa possibilidade de ser um escritor entrou na sua vida, sobre que tipos de segurança e de insegurança, de desejo, de temor atravessaram seu percurso como escritor até agora, e como é que funciona para você essa espécie de, retomando um sociólogo, né, a ilusão biográfica do ser escritor. Pois é, cara, é uma coisa engraçada, né? Porque, como você falou, né, da ilusão biográfica do Bourdieu, né? Você tentar criar uma persona artística depois de ter feito sociologia e fazer sociologia contemporaneamente, é meio que você ter certeza demais que não tem o coelho dentro da cartola, né? De que o coelho não sai de fato da cartola, a mágica não existe, né? Você é autoconsciente demais de criações biográficas fictícias para ser tão confiante na própria, né? Eu teria que me fingir muito de doido para acreditar, digamos assim, em histórias engrandecedoras, de que eu sempre tive alguma coisa para falar, de que eu tinha uma certa sensibilidade desde criança e depois de adolescente, e que agora estou revelando uma espécie de destino manifesto que chegou ao seu auge, né? Não é o caso mesmo, assim, eu sou um sociólogo da vida adulta, né? Entrei em sociologia aos 18 anos. Eu nunca fui um grande leitor, nem na adolescência, nem na infância, né? Assim, acho que o máximo que eu lia na adolescência
eram romances populares. Eu adorava Dan Brown e jogava muito RPG, então você pode pensar e trabalhava muito, né? Então assim, você pode pensar na figura que é, né, um moleque negro de uma quebrada do litoral paulista que joga RPG e lê Dan Brown, né? Não é exatamente um projeto de um escritor da literatura contemporânea, né? E depois, quando eu fui fazer sociologia, também não foi exatamente uma decisão em relação ao interesse do curso, né? Eu só queria sair um pouco da casa da minha família, experimentar morar fora. E a nota no Enem que eu tinha tirado era o que dava para fazer, era fazer ciências sociais em São Carlos, né? Então, da mesma maneira, a decisão de ser escritor também foi feita, digamos assim, com o mesmo esmero, né? Que a minha decisão de ser sociólogo foi a contingência da vida, né? Eu comecei a escrever coisas diferentes da minha vida acadêmica porque eu estava insatisfeito com a minha escrita enquanto acadêmico, né? Mas quando eu estava, digamos assim, estudando escrita, eu achava que eu estava melhorando a minha escrita acadêmica, né? Ou seja, eu estava estudando escrita para me tornar um acadêmico que escreve melhor, e não para me tornar um escritor de ficção. Só que essas coisas se embaralham muito, né? E eu sempre escrevi muitos diários, sempre escrevi relatos sobre as coisas, crônicas, sempre gostei de escrever. E, bem, é isso. Quando eu comecei digamos assim, estudar escrita pela primeira vez, ali no, uns 7, 8 anos atrás, foi para melhorar minha escrita acadêmica, né? Só que você descobre um negócio muito interessante, é que, do ponto de vista científico, né, a escrita é só um objeto de demonstração, né? Você faz coisas no mundo e você usa a escrita para demonstrar aquilo, né? Ela não é um objeto em si, né? Mas quando você estuda a escrita, você descobre que a palavra ela é um objeto em si, né? E tratar a palavra pela palavra, a engenhosidade da língua por ela mesma, é uma das características principais da escrita de ficção, né? Experimentar com a língua, né? Experimentar com o idioma, com a ortografia, com a sintaxe, com a prosódia. E foi uma coisa que me interessou muito. Assim, é como se, digamos assim, tentando melhorar a minha vida acadêmica, eu descobri um novo brinquedo, que era escrever por escrever, escrever para brincar com a palavra, né? Uma coisa que me interessou muito e me colocou em contato com, digamos assim, com a ficção contemporânea e com a ficção clássica, que é o, né, onde a gente vai para encontrar experimentos mais interessantes com a linguagem. E eu brinco que quem me convenceu de que eu era um escritor foi o Eduardo, porque eu não sabia que eu tinha um livro quando eu mandei o e-mail para o Eduardo, né? Eu tinha alguns textos, né? E eu achava que aquilo ali era o início de uma conversa para construir um livro. E ele me respondeu falando que aquilo era um livro e aquilo virou o meu livro de contos, né? O Praia Artificial. Que foi, digamos assim, eu descobri depois, né? Depois que um editor topou editar, que eu era um escritor. Do livro de contos para o romance, a coisa já ficou um pouquinho mais autoconsciente, né? Eu já tinha ganho o prêmio da Serrote, já tinha escrito a novela para o Sesc, já tinha escrito o livro de contos. Isso é um espaço de 3 anos, né? 2021 a 2023. E aí, escrevendo romance, não tinha como escrever um romance por encomenda, como foi esse, né? Um romance de edital. Não tinha como escrevê-lo sem saber que eu era escritor, né? Aí seria, digamos assim, muita dissociação de mim mesmo. Foi uma escrita muito mais madura e muito mais planejada, né? É muito diferente você bater o dedo na tecla um monte de vez e depois descobrir que você tem um livro, do que você tem um livro contratado, né? Alguém virar e falar assim, olha, Ricardo, você tem um livro, você tem que entregar daqui a tal coisa. Que foi o que aconteceu com o romance, né? Ganhei um edital. Isso fez com que eu descobrisse, digamos assim, outra dimensão do fazer ficcional, que é a dimensão de trabalho mesmo, né? Que é acordar todo dia, escrever, e que é uma dimensão que eu gosto muito. Eu gosto muito de rotinas de escrita, né? Então, assim, agora, passados esses 5 anos, né, 2020 até agora, final de 2024, eu já estou começando a acreditar um pouco mais, né, que eu sou um escritor, está começando a ficar inviável não acreditar nessa notícia, mas essa notícia ela chegou principalmente pelo olhar de um bom editor, né, que é o Eduardo. Se ele não, talvez se não fosse ele, eu teria um Word cheio de histórias até hoje e não teria nenhum livro, né? Não só pelo que eles saíram para atuar, mas também pelo processo de convencimento de que aquilo estava viável, de que alguém ia ler, né? Eu não tinha nenhuma noção de que alguém ia ler uma história escrita por mim. Me parece ainda hoje uma notícia um pouco improvável.
Mas isso é um bom encontro, né? Editores, muitas vezes, eles viabilizam escritores, né? Sim, sim. Sim, sim. Você falou aí de rotina de escrita, né, Evandro? Como é que foi aí essa escrita desse romance, né? Você acordava todo dia, escrevia? Durou quanto tempo esse processo? Teve uma reescrita? Teve leitura crítica? Como é que funcionou tudo isso? Teve tudo isso, né? Eu sempre acordo mais ou menos no mesmo horário, né? Eu acordo mais ou menos umas 5, 4:30 da manhã. Eu durmo cedo, acordo muito cedo. E desde antes de eu escrever ficção, a primeira coisa que eu faço é escrever quando eu acordo, né? Então, ou escrevo meus diários, ou escrevo coisas pendentes da academia, né? Artigos, capítulos de livro, aulas, e agora também ficção, né? Esse livro, ele tem uma história muito pragmática, que é o seguinte: eu tinha acabado de lançar o Praia Artificial, né, e ganhar o prêmio da Serrote e fazer essa novela do Sesc. Então, são, digamos assim, em um ano e meio, eu saí de uma pessoa que não era ninguém no mundo literário, né? Assim, e isso não é nenhum tipo de autodepreciação, eu só simplesmente não me interessava e não me inseria no mundo literário, para alguém que tinha um certo destaque, digamos assim. Né? O livro foi, de contos foi bem recebido, o prêmio da Serrote é um prêmio de muita importância, né? E o Sim, folhetim, digamos assim, se você for ver todas as pessoas que escreveram para o folhetim do Sesc, eu sou obviamente o menos experiente dali, né? Eu sou com menos publicações dali, né? E eu sabia que esse espaço, digamos assim, me garantiria algumas apostas, né? Uma dessas apostas era poder prestar o primeiro PROAC e ganhar, né? O primeiro edital de financiamento do Estado de São Paulo. Geralmente são coisas que você vai fazendo e vai tentando e vai ficando em listas e depois ganha. Mas né, a gente sabe mais ou menos como é que funciona a economia de prestígio, né? Chega uma hora que as portas elas vão se abrindo, mesmo que as pessoas não te conheçam tanto, porque você tem insígnias, né? Porque você apareceu em tal lista, porque você ganhou tal prêmio. E eu tinha essa cena de abertura, né? Essa cena que abre o livro, né? Essa cena dessa personagem feminina dentro de um apartamento. E aí eu falei isso pro Eduardo, né? Eu estava prestes a ficar desempregado, era mais ou menos ali o meio de 2022, se não me engano. É, começo de 2022. Eu estava prestes a ficar desempregado, e aí eu falei, pô, a gente pode prestar um PROAC só para ver no que dá, né? Qualquer coisa, se rolar, a gente dá um jeito. E meio assim na inocência e por necessidade, né? Eu fiz esse projeto de livro e nós ganhamos. A gente ficou em segundo, né? Foi fácil, foi tranquilo, digamos assim. A gente ganhou sem precisar escrever recursos, sem precisar ficar em lista de espera. Só que isso colocou um prazo apertado, né? Eu tinha uma cena em um ano para escrever um romance. E a partir daquela cena eu escrevia como romance em um ano, mesmo assim, acordando todos os dias, escrevendo. Foi uma coisa, foi um ano 2023, né? Foi um ano bastante atarefado, porque eu escrevi essa tese, esse romance ao mesmo tempo que eu escrevi minha tese de doutorado. Então, em uma semana eu escrevia o romance, né? Escrevia todos os dias durante uma semana o romance, na outra semana eu escrevia durante todos os dias a tese e revisava o romance, né? E vice-versa, quando eu estava escrevendo o romance eu revisava a tese, quando eu estava escrevendo a tese eu revisava o romance. Passava, digamos assim, o dia inteiro, as manhãs escrevendo e as tardes revisando, né? E aí, logo depois, quando acabou, digamos assim, eu mandei esse texto por um encontro feliz da vida, o Fernando Baldraia, que é editor da Companhia das Letras. A gente se tornou amigo do meio do caminho, ele leu o texto, fez uma ótima leitura crítica, eu agradeço, né, no final do livro. O Paulo Scott leu também, a gente conversou bastante, mas isso foi mais para o final, né? A gente contratou 3 revisores, comentadores do livro, uma coisa mais, digamos assim, tentar replicar uma estrutura de uma editora profissional dentro de uma editora independente, né? Que é ter uma equipe de livro. Eu acho que fez muito sentido, digamos assim, para chegar no nível de maturidade em um ano, né? A gente amadurece trabalhos literários com trabalhos coletivos, quase sempre, assim. Então esse uhum, foi um ano de escrita repetitiva. Eu reescrevi algumas coisas, mas a estrutura ela veio muito rapidamente. Assim, logo que eu sentei para escrever esse livro, eu sabia até onde ele ia, qual a história que eu queria contar. Porque o livro ele tem a mesma estrutura que o quadro do qual o livro se trata, né? Só que ele é um quadro às avessas. Então, isso foi rápido, que é a coisa mais difícil mesmo, que é entender o enredo.
O resto foi, digamos assim, criar um perfil psicológico de uma personagem que não sou eu, né? Então, eu passei bastante tempo tentando criar esse perfil psicológico da Macária, né? Minha personagem principal e narradora. Uhum, uhum. Sim, sim. E dá para perceber assim que tem uma dinâmica ali no romance. Ele começa muito intenso e ele todo ele é muito condensado, né, no fim das contas, né? São poucos dias ali de ação, então ele começa muito intenso. Tem já essa discussão do embranquecimento logo no começo. Tem as cenas do funeral da mãe, com muitos, né, encontros e desencontros ali, assim. E aí, beleza, entrou com essa porrada toda assim, aí aos poucos vai diminuindo um pouco o ritmo. Aí a gente entra nas reminiscências da Macária, que é essa protagonista e narradora. Tem muitas passagens assim com um tom de ensaio um pouco sociológico, né? Retoma-se um pouco dessa tua outra faceta, ela entra ali bastante também. Por exemplo, quando fala de religiosidade, quando vai falar do quadro com a história da arte, tudo isso, né? Assim, contextualiza um pouco aquela questão que está na epígrafe, né? Do conciliar a pessoa de dentro com a de fora, né? Um pouco. Esse fora, ele aparece bastante, esse contexto sócio-histórico, no fim das contas. Aí a segunda metade tem uma presença forte do pai, né? Que vai entrando, e aquilo que é o ficcional vai reengrenando, o ritmo vai aumentando e termina forte no final, assim, com algum tipo de conciliação, a gente pode dizer assim, mas ainda com o final em aberto, né? Como é que foi montar essa estrutura no fim das contas, assim? Você escreveu do começo ao fim, você escreveu por blocos, depois colou essas coisas, como é que foi isso? Não, eu não escrevi do começo ao fim, não. Eu desenhei o enredo, né? Eu queria um enredo bem definido, então a primeira coisa que eu fiz foi desenhar o enredo. Eu queria, basicamente, assim, saber onde essa história começava e onde ela terminava, né? O que que eu queria dizer com essa história, qual que era o arco dramático da minha personagem. E aí, nesse sentido, precisava, digamos assim, eu queria fazer uma história, primeiro que ela tivesse uma estrutura meio de filme de esporte, assim, né? Um filme de... É como se o livro começa como se você estivesse vendo a luta do Rocky Balboa com o Apollo, mas você não sabe quem ganha, né? Assim, você tá ali no final, mas você não sabe, não tem aquela cena final de você descobre se o Apollo, se o Rocky ganhou, né? Essa estrutura também porque tem uma coisa muito importante aí que é uma história de uma pessoa da academia, né? Da vida acadêmica, da vida intelectual. Eu queria que fosse, né? Eu tenho coisas a pensar sobre a minha vida acadêmica que elas não podem entrar nos meus artigos, né? Eu sou um intelectual da segurança pública. Então, na minha vida profissional, não cabe, né, considerações sobre meus colegas, sobre minha vida acadêmica, sobre, né, minhas questões afetivas, né? Não posso fazer um artigo sobre polícia e do nada comentar sobre meus colegas de departamento, né? Não cabe. Eu sou um profissional de uma área de especialidade e é aquilo que me cabe. Ao mesmo tempo, eu sentia que se eu fizesse uma intelectual da minha área de formação, ia ser um romance muito egóico, né? Ia ser, digamos assim, um compêndio de ideias do Evandro sobre o mundo, disfarçado de romance, né? Acho que ia ficar pior. Enfim. Então, tinha essas duas coisas. Na primeira, essa estrutura em que uma personagem quer ganhar alguma coisa, né? Ela tem um objetivo, digamos assim, pragmático de ganhar alguma coisa que vai supostamente resolver a vida dela. E aí, nesse sentido, tanto os esportes quanto a vida acadêmica têm estruturas muito parecidas, né? Porque ambas se baseiam em disputas públicas com resultados claros, né? Digamos assim. Você não sabe muito bem quem é o melhor advogado, quem é o melhor motorista de ônibus, quem ganhou a vaga, digamos assim, de melhor pasteleiro, de melhor motorista de Uber. Mas acadêmicos e esportistas você tem isso bem claro, né? As hierarquias são muito marcadas, os resultados são muito públicos, né? Você sabe quem é o primeiro, quem é o segundo colocado, quem publica mais, quem publica menos. Então, para mim, me servia, digamos assim, como gancho dramático, né? Eu olhar e falar assim, não, eu vou colocar essa personagem tentando ganhar uma vaga de concurso público de professora, né? Concurso público de professor universitário, ele é um embate muito parecido com uma luta de boxe, né? Entra três pessoas no ringue público, sobra uma que vai ganhar aquele negócio, né? Voltando ao nosso onipresente Bourdieu, a sociologia é um esporte de combate, né? Ela é um esporte de combate.
tanto porque ela é um combate de problemas públicos, mas também para você se tornar um acadêmico, você tem que combater outros participantes em público para ganhar deles e conquistar um prêmio, né? Que é a vaga de professor, mas também é o prêmio, digamos assim, de sociedades científicas, né? É tudo baseado em disputas agonísticas e públicas, né? Então isso me dava, digamos assim, uma estrutura em que o público ia querer saber o que aconteceu, né? Ia querer saber o resultado da partida. Isso feito, né? Digamos assim, esse enredo, eu poderia pular para outra parte do livro, que é o perfil psicológico dessa personagem, né? E aí foi um trabalho muito profundo, assim, digamos assim, de entender quem era essa personagem que eu queria demonstrar que definitivamente não sou eu, né? Eu queria criar mesmo uma personagem do começo ao fim, baseada em pessoas que eu conheço. Para isso, eu fui criando um perfil psicológico, né? Eu passei bastante tempo escrevendo sessões de terapia da minha personagem com uma terapeuta ficcional, né? Assim, eu até pensei que, quando eu fiz isso, eu achei que isso ia entrar no romance, né? Sei lá, alguma passagem que ela conversa com uma terapeuta, né? Porque claramente aquela personagem ela faz psicanálise, né? Personagem de classe média, neurótica, que vive dentro da cabeça, que trabalha com ideias, né? A chance dessa pessoa fazer psicanálise ela é 9 em 10, mas a chance de quase todos nós acadêmicos fazemos terapia porque a gente gosta de ginásticas intelectuais, né? E feito esses dois lados, digamos assim, ou seja, eu tinha um perfil psicológico muito profundo da minha personagem, eu sabia como ela reagia às coisas, no que ela sonhava, qual a maneira que ela se comunicava, e tendo o enredo, aí eu consegui escrever, digamos assim, as passagens da vida dela que levaria até o final do enredo, né? Que é um enredo, digamos assim, de uma relação com o pai, né? É uma relação racialmente marcada com o pai, mas ela não é uma relação de resolução, é uma relação de acomodação, né? É uma personagem que amadurece percebendo que ela não vai conseguir resolver o problema que ela tem com a família dela, né? Duas formas de amadurecer. Uma das formas de amadurecer que, digamos assim, seja a mais imatura, né? É você descobrir que você venceu na vida, né? Você venceu o problema, você venceu aquilo que te atribulava. Isso é irreal, geralmente é presente em livros de autoajuda e livros que se disfarçam de autoajuda, né? Quer dizer, que se disfarçam de ficção para fazer autoajuda, né? Na qual a personagem vence no final e resolve, vira uma pessoa muito bem resolvida. Mas geralmente o que rebate com sentimentos um pouco mais complexos e maduros e verificáveis é que conforme você vai envelhecendo, você vai percebendo o que você pode e o que você não pode resolver, né? E a minha personagem era uma personagem que começa achando que ela consegue resolver todos os problemas intelectuais, todos os problemas existenciais dela, com a força intelectual que ela tem, né? Ela vai resolver tudo com o intelecto, e ela termina percebendo que a força intelectual dela tem um limite, né? Tem coisas que ela de fato não vai entender e tem problemas que ela não tem capacidade nenhuma de resolver. Eles vão continuar existindo, não importa enquanto ela estude, né? Sim, sim. É, isso coloca um problema de enfrentamento da alteridade, no fim das contas, também, né? No colofão do livro, você escreveu lá: escrevi este livro para tentar encontrar a história de alguém que vive uma certa solidão. Depois, até quero falar sobre a solidão, mais numa outra questão, que não sabe muito bem como não vivê-la. Escolhi esse alguém que fosse uma mulher, porque me interesso pela solidão feminina e porque não sei se consigo escrever sobre a minha. Eu gosto desse trecho, tentar encontrar, porque para mim mostra que você está assim recusando aquilo que seria o mais óbvio, que seria trazer certezas, muitas vezes certezas essencialistas para aquela discussão ali. E a gente sabe que as certezas são do mundo do comércio, do mundo da propaganda, do mundo da política, e a literatura, como você disse aí, é um lugar de invenção no fim das contas, né? Então eu queria te perguntar sobre a representação da realidade feminina. Essa personagem, essa narradora, essa protagonista, ela tem personalidade. O Paulo Scott acentua essa característica na orelha que ele escreve lá para o teu romance. E aí, como é que foi construir essa voz feminina, no fim das contas? Que dificuldade você teve? Claro, tem muito da tua vivência ali, de pessoas que você conhece, etc. Você é um acadêmico também. Mas como é que foi especificamente tratar dessa alteridade de uma voz feminina no teu romance? Cara, foi a parte mais divertida, na verdade, assim, de escrever, né? Porque, assim,
dava para fazer esse livro, digamos assim, fazendo uma versão Edouard Louis desse livro, né? Hum, Ser um livro sobre mim e sobre a minha vida acadêmica, e ser mais sociológico e mais analítico, digamos assim, né? Ou seja, seria uma espécie de análise sociológica sem superego, né? Em que eu abrisse meus segredos e contasse tudo que eu vivi de realmente detestável na minha vida acadêmica. Como qualquer pessoa com uma vida profissional tem coisas detestáveis a dizer sobre a sua vida profissional, né? Ou seja, dá para fazer um livro, uma autobiografia analítica de um acadêmico, como dá para fazer a autobiografia analítica, sei lá, do verdureiro aqui da esquina, né? A vida profissional, ela é uma vida de sofrimento, né? Então, assim, e aí, se você demonstrar, digamos assim, de uma linguagem clara, os sofrimentos daquela vida profissional, é muito evidente que muita gente vai se reconhecer, né? Mas eu senti assim que isso seria menos divertido para mim. Seria menos interessante utilizar das minhas experiências acadêmicas e das minhas experiências enquanto homem negro para produzir um livro sobre uma pessoa negra acadêmica, né? Eu não sou muito dado a solipsismos nem a viagens egóicas, assim. Quando eu escrevo em primeira pessoa para falar sobre alguma coisa que eu vivi, é muito mais provável que eu escreva aquilo para demonstrar algo constrangedor sobre mim mesmo, como, por exemplo, meu ensaio do assalto, né? Acho que foi uma das poucas coisas que eu escrevi em primeira pessoa sobre mim mesmo, e eu estava escrevendo sobre como eu odiava outra pessoa negra que me roubou, né? Assim, acho que o uso da primeira pessoa, ele serve para isso, né? Ele não serve para eu, digamos assim, sair por cima da carne seca, né? Como eu não queria fazer isso num romance, e eu tinha percebido também que no meu livro de contos não tinha nenhuma personagem feminina relevante, e isso é uma decepção, né, digamos assim, comigo mesmo, né? Você descobre, né, que a gente é um pouco limitadinho nessas horas. Você escreve 10 histórias e nenhuma dessas 10 histórias tem uma mulher que fala alguma coisa que presta, né? Acontece, né? É, mas dá sempre para corrigir. Eu pensei, uma chance, digamos assim. Que a primeira cena desse romance, ela poderia acontecer com um homem também, né? Era só trocar algumas palavras que a cena ia dar mais ou menos a mesma coisa. Mas eu pensei, vamos fazer uma mulher, né? Vamos fazer um eu lírico feminino construído enquanto uma mulher cis, né? Jovem, mais ou menos com um perfil parecido com o meu, mas com uma história diferente. Eu me diverti muito, muito mesmo. Isso rendeu ótimas conversas com as minhas amigas. Assim, elas se empolgaram muito. Então, entrevistei bastante gente, conversei com muita gente. Eu gosto muito de observar o comportamento dos outros, né? Todo escritor é um esquisitão que fica olhando para coisas que não deveriam ser olhadas, né? Mas, para além disso, eu gosto muito de entrevistar as pessoas, né? Isso que você faz, eu também gosto muito de fazer, porque é um prazer ficar fazendo perguntas profundas para os outros e ouvindo, né? E eu queria muito, assim, eu sabia que era um risco, né? Não é nem um pouco fácil hoje em dia escrever um texto de uma certa alteridade evidente, né? Então, se eu fosse, digamos assim, um outro homem com um nome diferente, também ia ser mais fácil para mim, né? Assim, escrever uma mulher é sempre arriscado. A gente tem um ambiente de crítica que confunde muito a sociologia da arte com a crítica da arte, né? A única coisa que eu não queria era que alguém virasse do meu livro e falasse assim: isso você não sabe que é uma mulher, isso é uma fantasia machista que você criou na sua cabeça, sabe? uhum, Que no final o livro fosse uma espécie de, sei lá, de fantasia esquisitona de homem que não sabe muito bem retratar a experiência feminina, né? Então, eu me preocupei bastante com a verossimilhança dos gestos da minha personagem, né? O que que ela faz, como é que ela seca as roupas, que tipo de reação ansiosa que ela tem, como é que ela se porta quando ela é desafiada, como é que ela se porta quando ela é aceita, como é que ela lida com o amor, como é que ela lida com a rejeição, como é que ela lida com as expectativas, como é que ela lida com a maternidade, como é que ela lida com o afeto. Então, uma boa, quando eu falei nessa coisa dessas sessões de terapia, né, da personagem e das entrevistas que eu fui fazendo, que é isso, tem um outro livro escrito sobre a personagem que é só a ficha da personagem, né? uhum, uhum, Para tentar acertar no gestual, né? Porque eu acho que tem uma coisa, esse exercício da alteridade eu acho muito interessante, né?
É muito interessante. Eu acho que é uma das coisas que, digamos assim, a etnografia, enquanto método, né, sociológico, te dá muito bem, porque quando você vai retratar o outro, você não pode retratar o outro por aquilo que te chama mais atenção, né? Porque isso seria, digamos assim, uma certa folclorização do outro, né? Você fala, nossa, vamos fazer uma coisa bem feminina, e aí, digamos assim, criar um retrato bem estereotípico do que seria uma mulher, né? Acontece, tem gente que já cometeu esse crime aí por aí pela literatura e ainda não pediu desculpa, mas o que eu tentei fazer para não realizar esse tipo de indelicadeza mesmo é prestar atenção no detalhe fino, né? É prestar atenção nas reações mais imperceptíveis, assim. E isso me deu a oportunidade de criar uma personagem que tem personalidade, né? Eu acho que é uma personagem que tem profundidade e que essa profundidade ela não rebate em mim, ela rebate nas mulheres da minha vida, né? Rebate nas mulheres que eu observo, converso, presto atenção, assim. Sinto que isso foi um trabalho que me deixou bastante satisfeito. Deu um medinho, né? Quando o livro vira papel, você fala, puta, agora não tem mais volta, né? A chance de ter dado muito errado já aconteceu. Mas eu me sinto bastante satisfeito com o que eu fiz. Eu sinto que foi um exercício que me amadureceu muito em relação às minhas relações de gênero. Me amadureceu bastante porque eu pude ouvir coisas que eu ainda não tinha perguntado para as pessoas da minha vida, né? E foi uma parte, de longe, a parte mais divertida de escrever esse romance. Uhum, uhum. Pois é, então é isso. Diversão, dúvida, invenção. E a gente tem na arte o único lugar para cultivar isso aí, né? Para cultivar Bom, essas ambiguidades e tal. E, claro, eu também tinha percebido isso, essa atenção aos detalhes que vão marcando a personalidade da personagem. E muito interessante isso que você falou, de ter construído essa tarefa analítica da personagem que acaba não entrando no romance. Uma outra coisa que você falou, que eu quero recomendar para as pessoas é, mesmo que vocês não leiam, leiam lá, claro, vocês aí que são escritores, gostam de ler, etc. Leiam, claro, lá as regras da arte do Pierre Bourdieu, mas vejam também o documentário lá, Sociologia como Esporte de Combate, que daí vocês vão querer ler mais coisas do cara e de outras pessoas que lidam com essas questões aí, esses problemas acadêmicos e políticos, no fim das contas. Mas a tua narrativa, ela lida com a morte da mãe, voltando agora, né? Lida com a morte da mãe, talvez com a morte do pai e tal, essas coisas. Não vou adiantar isso aí, mas você diria que o romance também lida com outros tipos de morte? A morte de um modelo de família, a morte de um modelo de sexualidade, a morte de um modelo de sociedade, em especial quanto ao trato das relações raciais? Se sim, em que medida? Se não, por quê? Então, a morte boa, desses outros modelos aí. boa pergunta. Eu nunca tinha me perguntado isso. Se é um livro sobre a morte de certos modelos de sociabilidade. Eu acho que quando eu escrevi esse livro, o que me parecia como um objetivo consciente, né, do que eu conseguia escrever, era que eu queria demonstrar que a nossa capacidade de intelectualização e de transformação de experiências existenciais em discurso, ela tinha uma limitação evidente que é a vida tal qual ela é, né? O que me parece? Eu faço parte de uma geração, a gente tem nossos 20 anos de diferença, né? Eu acho que a chegada, digamos assim, das redes sociais, do Facebook, da popularização da vida acadêmica, me afetou muito mais do que a você, né, cara? Assim, eu faço parte de uma geração que tentou transformar tudo em discurso, né? Todas as fases da vida, todas as fases da existência, em discursos políticos barra militantes, barra científicos muito bem organizados, né? Então, isso passou, digamos assim, por uma tentativa de organizar intelectualmente a nossa vida sexual, de organizar intelectualmente a nossa vida racial, de organizar a nossa vida, intelectualmente a nossa vida familiar, né? E, ao organizar intelectualmente essas coisas, construir alternativas, né? Seja, por exemplo, trocar a monogamia pela não monogamia, trocar a supremacia branca por um afrocentrismo, trocar, digamos assim, a relação familiar patriarcal por famílias plurinucleares, né? São todas, digamos assim, passagens em que você pega coisas que eram tratadas como muito naturais, né? Sexo, relações raciais, relações familiares, e transforma-as em problemas intelectuais para depois transformá-las, né?
E essa é uma, digamos assim, é uma das marcas da minha geração. Eu estou com 32, é uma geração que discute muito a própria vida afetiva, né? Discute muito a própria vida sentimental, discute muito a própria vida familiar, né? É a geração da terapia, né? Quando não está fazendo terapia com um terapeuta, está fazendo terapia com post de Instagram, de Facebook, está fazendo terapia com livro, né? Isso, digamos assim, afeta a minha vida, né? Eu sou um participante de todas essas correntes. Ao mesmo tempo, o que é evidente e que o mundo da arte pode produzir de maneira produtiva é demonstrar as limitações disso, né? Não tem nenhuma elaboração intelectual que você possa fazer que vá, digamos assim, evitar da sua mãe morrer do nada, né? Não tem nenhuma elaboração intelectual que você possa fazer que vai te evitar de você odiar alguém que você deveria amar, ou amar alguém que você deveria odiar, né? E isso, digamos assim, que é uma coisa bastante óbvia, às vezes parece que se perde, que a gente acredita demais no nosso intelecto, né? A gente acredita demais na nossa capacidade de elaboração, a gente se acha inteligente demais, né? Então, o que eu acho que o meu romance se trata, ele se trata de uma certa, não é a morte exatamente, mas é de um vacilar, assim, de uma hesitação em relação ao modelo que a gente tem de fazer debate sobre a vida íntima, né? O livro ele é montado basicamente para com cenas que são de grande elaboração intelectual, prosseguidas por cenas em que a elaboração intelectual não vale nada, né? Ou seja, Uhum, é a personagem pensando muito e do nada a filha dela está olhando para ela e longe de onde ela deveria estar, que é na caminha. É a personagem pensando muito e a mãe morreu. E é a personagem pensando muito e um morador de rua bate na janela para pedir alguma coisa, né? Essa é uma estrutura, digamos assim, que eu tentava demonstrar essa, digamos assim, não tem guarda-chuva contra o mundo, né? Como dizia o poeta. Mesmo se a gente elaborar muito aquilo que a gente faz, tem outras forças na nossa vida, né? Seja a força sentimental, natural, seja basicamente o caráter entrópico da vida, a gente vai morrer, né? Todas essas forças passam ao lado da nossa capacidade intelectual. Então, elas são, digamos assim, é mais uma morte do textão de Facebook, né? Uma morte da hiperintelectualização da vida pessoal do que uma morte dos modelos. Porque minha uhum. personagem tampouco é uma revolucionária, né? Não tem nenhuma. A minha personagem nunca sai da boca dela nenhum tipo de discurso militante revolucionário, né? Ela consegue, digamos assim, elaborar, mas ela sempre que vai transformar essa elaboração em prática, ela hesita, né? Então, fazer esse retrato do descompasso entre o elaborado e o vivido era o que eu queria. Pois é, me parece até que ela é mais isolada pelas outras personagens do que ela isola essas personagens. Assim, por exemplo, ela tem uma relação afetiva com o samba, com a música da infância, com questões da infância mesmo, que ela não perde nem faz questão de abandonar, etc. É, a narrativa de O Embranquecimento faz uma discussão sociológica, Evandro, do quadro A Redenção de Cã, do pintor Uhum. espanhol Modesto Brocos. E a partir desse mote do quadro e da interpretação do quadro, que tem uma história, né, mais recente de leituras na cultura brasileira, o seu romance vai discutir o ideal do branqueamento do território brasileiro, como escreveu Paulo Scott na Orelha. Como é que você, como sociólogo e como criador ficcional, vê esse ideal do branqueamento funcionando hoje na sociedade brasileira? Porque me parece que o romance quer fazer o enfrentamento do hoje também, no fim das contas. Assim, a primeira coisa que é um ideal que deu errado, né? A gente olha o racismo científico do século XIX, século XX, como quem olha, não sei, as pessoas que queriam fazer comunidades humanas em Marte, né? Como uma espécie de peculiaridade, de olha como as pessoas pensavam o futuro do Brasil, né? Há 120 anos atrás. Mas elas pensavam daquela forma mesmo, né? Assim, existia muita gente muito bem informada que previa que o Brasil ia se tornar um país branco e que isso era uma grande notícia, né? De que conforme a gente fosse matando pessoas negras e matando pessoas indígenas e fazendo casamentos entre pessoas negras e indígenas com pessoas brancas,
né? Ou seja, diminuindo o número de negros indígenas e aumentando o número de brancos, você ia, digamos assim, produzir um país branco, né? E esse país branco seria o efeito visível de um país desenvolvido, né? Isso não aconteceu, a gente está longe de ser um país branco, mas a gente ainda assim é um país muito racista, né? A gente é um país de maioria negra e racista, né? Isso é, digamos assim, algo bastante específico do Brasil, né? A gente, se a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, é um país de minoria negra e racista, né? Eles têm outra maneira de elaborar esse problema. Nós somos um país de maioria negra, né? Nós criamos essa maioria, né, através de uma maioria contemporânea, né, politicamente criado pelo movimento negro, de transformar pretos e pardos em uma maioria chamada negros, né? Por outro lado, a gente tem no Brasil também uma composição de brancos que só tem aqui, né? Assim, muita gente que é branco no Brasil só é branco no Brasil, né? Em qualquer outro Uhum, lugar do mundo não é branco e bora para frente, assim, né? Então, a gente tem um debate racial muito específico, né, no nosso país. Ele tem questões que me parecem bastante positivas, que é um consenso de maioria negra no Brasil, né? Você tem uma intelectualidade negra no Brasil que é muito sofisticada e que coloca o debate para frente, né? E parte dessa, digamos assim, e eu fazendo parte desse debate intelectual, né? O que eu posso fazer, digamos assim, para contribuir é fazer o debate avançar na via artística, né? Fazer um retrato artístico desse debate, que ele não precisa, digamos assim, partir do pressuposto de coisas que eu sei que meus leitores já sabem, né? Então, quando eu escrevo, eu já sei que meus leitores sabem que o racismo existe, né? uhum, Que a vida das pessoas negras no Brasil é pior do que a vida das pessoas brancas. Eu não vou me incomodar de fazer uma fala dessa dentro de um personagem meu, porque eu não escrevo para pessoas que não sabem que isso existe ou que não acreditam nisso, né? Eu não posso, digamos assim, eu realmente não acredito que eu consiga, com uma novela, transformar uma pessoa racista em não racista, né? Assim, eu não acho que serve para isso a literatura, e eu nem acho que uma pessoa que seja flagrantemente racista tenha algum interesse de ouvir o que eu tenho para falar, né? O que eu posso fazer é acessar as pessoas que não se consideram racistas, que têm interesse no que eu tenho para falar, e a partir disso bagunçar as pressuposições que essa pessoa tem, né? Então, digamos assim, é um texto feito para a pessoa, para quem já entendeu o debate, reelaborar suas questões, né? E ficar um pouco perturbado e, digamos assim, e bagunçar as certezas, né? Então, é uma relação de confiança com os meus leitores, né? Sejam eles brancos ou negros, de que ao ler o meu livro, não vai ter nada de confortável em relação àquilo que as pessoas acham que é o certo, né? Do contrário, elas leriam coisas que elas já sabem, né? E conforto não é exatamente o valor artístico mais legal, né? A leitura ela é desconfortável. Tanto que é isso, e aí tem uma coisa de expectativa muito óbvia, né? Assim, eu nunca vou ser visto como algo para além de um escritor negro, né? Assim, eu acho que essa elaboração dos papéis da arte, ela vai durar mais do que a minha vida. Tem, as pessoas vão olhar para mim, elas vão ver escritor negro Evandro Cruz Silva. Dificilmente alguém vai falar escritor Evandro Cruz Silva. Eu faço parte de um campo de expectativas, né, do que é um intelectual negro, do que é uma escrita negra, do que é um escrito sobre uma pessoa negra, né? E visto que essas expectativas elas não vão embora, o que eu posso fazer é brincar com elas, né? E eu sabia que se eu escrevesse um livro chamado O Embranquecimento e tivesse como fonte, né, como objeto principal, um quadro que é flagrantemente racista, né, flagrantemente racista, uma comemoração do embranquecimento de uma família, tendo essas duas coisas criadas como expectativas, eu poderia, digamos assim, dar uma rasteira no meu público e falar, não, esse não é um retrato de um livro de alguém que sofre racismo e depois sai bem, né? Não é um 12 anos de escravidão versão literária. Começa parecendo que é isso que vai acontecer, só que depois o que eu consigo demonstrar é um retrato psicológico complexo de uma pessoa negra, que ao olhar para um quadro desse, ela se identifica com o pintor, né? De vez de se identificar com uma das personagens, ou se identificar, digamos assim, com uma das fases do embranquecimento, ela se identifica com o Brocos, né? Ela quer ser alguém que manipula, digamos assim, o padrão pictográfico da sua família. E faz isso, né? Faz isso escolhendo um modelo de família em que ela, digamos assim, não cai no destino do embranquecimento
e mantém um certo controle do corpo e das decisões afetivas dela, né? Então é quase como se fosse uma propaganda meio enganosa, assim, né? De colocar esse título e me dispor a falar sobre esse quadro para tratar de um retrato psicológico que não vai deixar conforto, né? E eu acho que esse, digamos assim, é um papel válido para a discussão de hoje em dia, as discussões raciais hoje em dia. O Brasil está num lugar muito amadurecido, sabe? A gente tem uma certa maturidade no debate racial que permite a gente tomar essas liberdades, digamos assim, de fazer um debate para além da fala militante, sabe? Uhum, uhum. Pois é, eu escutei, eu estava na Abralic no ano passado, encontro da literatura, né, da Academia Literária, que foi em Salvador, e lá eu vi o Alan da Rosa falando, né? Uhum, E ele falava isso, assim, ele defendendo a literatura dele como uma literatura que já pudesse estar para além do slogan, para além do somos todos reis, somos todos quilombolas, que já pudesse uhum, estar para aí e que fosse de encontro à incerteza, à dúvida, inclusive. Mas aí, conversando outro dia, por exemplo, mas essas coisas, claro, né, é o desejo do escritor de se posicionar nesse sentido, como você falou também, por conta dessa maturidade do debate dentro da intelectualidade negra e do movimento negro mesmo. Mas conversando com um escritor que também é tradutor, e ele tem vários amigos que são tradutores e que são negros, e eles dizendo, ó, eles só recebem encomendas de tradução de autores negros. uhum. Então, e a sua personagem, a sua protagonista, ela faz questão de marcar fenotipicamente todas as outras personagens ali, né? Então, essa dimensão está muito presente no teu romance e quando você falou do quadro, né, que ela se coloca na posição do pintor, aí nesse momento você joga para o leitor também. Você está jogando para o leitor quem você é, no fim das contas, que foi a pergunta que eu fiz e a pergunta que eu notei no teu livro ali. O teu livro está cheio de anotações a lápis ali, como todos que eu leio, no fim das contas, mas quando tem muita anotação como o teu, acho que é um livro que de fato é melhor para mim, que me bagunça mais, no fim das contas. Quem eu sou, no fim das contas, nesse quadro, ou quem eu seria, no fim das contas, nesse quadro. Eu acho que um pouco é isso, né? Eu acho que um pouco é isso que você tentou, no fim das contas, de jogar esse debate, no fim das contas, mais aberto. Não, pois é, eu me identifico muito com o exemplo, assim, acho o Alan uma das principais referências desse tipo de debate, né, digamos assim, é uma boa expressão, né, uma espécie de arte negra rumo à incerteza, né, porque também a autoafirmação congratulatória, né, assim, falar, nossa, sou um rei, a favela venceu, poetas no topo, agora nós somos a revolução e tudo mais, ela tem um limite que no caso da arte, o limite é o mercado, né? Assim, isso é uma, Aham, é uma, é uma propaganda de mercado, digamos assim. No caso, a arte negra contemporânea melhor desenvolvida no mundo ocidental é o hip hop, né? É uma arte que já nasceu como vanguarda negra, ela teve entrada no mercado hegemônico majoritariamente negra, ela não se embranqueceu e ela formou, digamos assim, tanto vanguardas como estabelecimentos comerciais muito lucrativos comandados por pessoas negras, né? Um mercado que criou, sei lá, o Racionais e criou o Jay-Z, né? Criou a Alicia Keys e criou a Beyoncé, né? Ou seja, vendeu muito e avançou bastante a arte, né? A gente está vendo as limitações desse mercado e desse discurso agora, né? No berço da criação do hip hop, um supremacista branco ganha na presidência sem nenhuma, sem nenhuma timidez de falar que ele é um supremacista branco, o que ele acha de pessoas negras, latinas, porto-riquenhas, né? Essas coisas, elas têm limites, né? Elas têm limites que elas se encerram quase sempre no número de vendas, né? Do que você consegue vender enquanto obra de arte. Lógico, ninguém vai deixar de almoçar para ser um revolucionário, né? Então, assim, a gente tem que jogar com o mercado, porque não tem outra arena até agora para a gente jogar para além do mercado editorial, né? Então, assim, se alguém quiser que eu traduza um escritor negro, eu traduzo com prazer, né?
E eu acho que já é um avanço que pessoas negras traduzam escritores negros em Uhum, relação a outras coisas, porque antes não tinha nem esse espaço, né? Não tinha nem, digamos assim, um espaço sei lá, fazer um corpo de tradutores para o português formado por pessoas negras, né? Isso é uma novidade de mercado muito bom. Mas é um mercado, né? A gente trabalha com o que pode, né? Quase sempre, e tentando alargar o que pode, fazendo decisões políticas, né? Nesse jogo, eu acho que as duas coisas são muito importantes, né? Primeiro, é defender o que a gente tem e defendendo o que a gente tem, tentar avançar na conversa, né? Eu não acho, por exemplo, assim, que a gente está num momento de retração do espaço negro no mercado editorial brasileiro. Eu acho que a gente está em expansão. É uma boa notícia. Assim. A gente já passou do período da novidade, a gente tem lideranças ótimas, a gente tem um mercado editorial muito bem feito, né? A gente acabou de ver o último prêmio São Paulo premiou duas mulheres negras com dois livros excelentes, excelentes mesmo, assim, são dois ótimos livros, em especial da Luciane, o Mata Doce, é um puta de um livraço. Ou seja, é um sinal de mercado saudável, né? Que tem espaço para mais pessoas. Só que nada é garantido, né? Nada é garantido. A chance disso ser só um período e depois a gente voltar para uma certa hegemonia branca em que as pessoas negras ocupam só alguns lugares muito periféricos, acontece, né? Não tem nada nos garante de que nossa diversidade atual vai avançar. Então, como a gente está aqui de passagem, né, é sempre bom lembrar que o mercado não é a única métrica do sucesso, né, artístico. A gente pode tentar criar coisas que tenham sucessos existenciais para pessoas que não se importam com o mercado, né? Que é, por exemplo, criar um livro que confunde pessoas, né? Que bagunça a cabeça das pessoas. Eu sinto que isso é uma oportunidade que a gente tem agora e que eu estou tentando aproveitá-la, né? Estou tentando, digamos assim, aproveitar o espaço que eu tenho para não precisar ir além não precisar aderir ao slogan para ser lido, né? Eu sinto que enquanto esse espaço durar, tem coisa para criar, né? E quanto mais a gente explorar esse espaço de elaboração de questões complexas, é saudável para o mercado, inclusive, né? É saudável para o mercado editorial que a gente consiga, digamos assim, diversificar as narrativas negras para além do slogan de sucesso, porque senão a gente vai cair no cansaço que outras artes já estão, né? Que ninguém aguenta mais as pessoas falando quanto elas são ricas e poderosas, tudo mais, com certa vulgaridade. Então, eu sinto que é uma boa combinação. Assim, é uma combinação que, por enquanto, está dando certo. A gente está num bom momento editorial. uhum, uhum. Não, com certeza. Eu estudo há bastante tempo já estudo as literaturas africanas, não as Uhum. afro-brasileiras, as africanas, e é um estudo sociológico também da recepção, trabalhando com teses e dissertações, foi com isso que eu fiz o pós-doutorado, e é evidente, assim, de 2013 para cá, o crescimento da leitura dos autores africanos no Brasil, né? Mas falou das conquistas, claro, pense o caso das mulheres, né? As mulheres estão sempre sob ameaça de uma regressão a um Talibã, né? E a gente tem vivido isso, elas têm vivido isso, nós, o tempo todo também, né? Tem um tema, né, que é um tema importante, eu diria, para o teu romance, que é o tema da solidão, que é aquele que você coloca lá no colofão do livro também, que a Macária é uma pessoa solitária, muito também em virtude da ascensão social dela pela educação, e isso a afasta da família, do ambiente do qual ela veio, se traduz em independência, mas também em solidão. Eu suponho que tenha muito também da tua experiência aí. A gente conversou aqui no canal com a Fabiane Albuquerque, do livro Cartas para um Homem que Amei, e ela fala muito disso. Ela também é socióloga, né? Ela também fala muito desse aspecto. Então, eu queria te perguntar um pouco como é que foi para isso, como é que foi para você compor essa personagem nesse sentido da solidão intelectual, né? E o quanto você trouxe da tua vida, no fim das contas, para compor essa personagem com essa característica. Eu acho que essa é a parte, digamos assim, mais pessoal do romance, assim, né? Acho que foi a coisa que eu mais olhei para minha vida, apesar disso ser muito, muito replicável, né? Eu não sou o único a sentir isso.
mas foi a parte que eu mais olhei para minha vida para compor minha personagem, porque tem uma coisa que para mim foi ficando evidente. Estou com 30 anos, né? 32. E é uma fase que você vai, digamos assim, se vendo no lugar dos seus pais, né? Acho que quando você tem 20 anos é muito difícil de você pensar que seu pai já teve 20 anos, mas aos 32 você consegue pensar, né? Que seus pais já tiveram 32 e, sei lá, agora, né? Aos 32 meus pais já tinham dois filhos, né? E eu não tenho nenhum filho. E eu Uhum, fico imaginando o quão aterrorizante deve ser, né? Ter dois filhos aos 32, por exemplo, e ter que criar o filho, ou seja, esses pensamentos em que você vai, digamos assim, considerando mais próximo das gerações mais velhas do que das gerações mais jovens, né? Eu estou dando aula na Unicamp, meus alunos têm tudo 18, 19 anos de idade, para mim eles são extraterrestres, né? Eu já não consigo mais olhar para uma pessoa de 18 anos de idade e me ver naquilo, né? Pastor, né? Mas eu consigo olhar para uma pessoa de 50 anos de idade e me ver um pouco naquilo. Isso é uma coisa, não sei se outras pessoas pensam assim, mas eu me sinto bastante assim, me sinto longe da juventude e perto da maturidade, né? Perto da idade mais próxima dos meus companheiros, né? O que isso me pegou muito na minha vida familiar é que a minha família, como várias famílias de pessoas cotistas, né, faz parte de uma geração de intelectuais das ações afirmativas, né? Eu, como várias outras pessoas, fez parte de uma família que se matou para criar o primeiro universitário da família, né? Ou seja, meus pais se mataram de trabalhar para criar duas pessoas, né? Eu e minha irmã. E eu ainda ganhei bastante coisa, porque eu sou o irmão mais novo, né? Então, quando eu nasci, uma parte do perrengue pesado mesmo, assim, da minha família já estava resolvida, né? Já tinha casa própria, tudo mais. E esse trabalho hercúleo, que eu não consigo nem imaginar, que é ser, digamos assim, uma família pouco instruída, trabalhadora, segurando no braço dois filhos, um filho, é um resultado muito maluco quando o resultado final, digamos assim, o resultado ótimo disso é o seu filho optar por ter uma vida completamente diferente da familiar, né? E foi uma elaboração que eu só consegui chegar agora, quase que só escrevendo esse livro, assim, imagina se isso acontece comigo, né? Vamos fazer um exemplo, né? Se eu crio um filho, 20 anos, uma trabalheira desgraçada para mantê-lo vivo, mantê-lo saudável, todas as tentativas suicidárias que adolescentes, crianças e jovens adultos tentam e não conseguem para a família segura. E no final daquilo tudo, todo aquele dinheiro, tempo, esforço, atenção e preocupação bem resolvida, sei lá, meu filho vira um bolsonarista, né? Vira um militante de extrema direita, né? Que deve ser uma distância muito parecida com o que é dois trabalhadores produzirem um intelectual que vive de ideias, né? Ou seja, uma pessoa que vive do inverificável, né? Eu ficaria, no mínimo, muito puto, né? No mínimo, falando, nossa, o que aconteceu, né? Que incompreensão é essa? Que era mais ou menos como eu achava que minha família ia pensar de mim, né? Que eles não me entendiam e por não me entender, eles se ressentiriam de mim, né? uhum, Por eu querer viver uma vida que é completamente diferente da deles e é até hoje, né? Eu não como eles comem, eu não vou em atrações que eles vão, eu não, né, me relaciono de uma maneira muito diferente como eles se relacionam. E o resultado disso foi o contrário. Minha família gosta muito de mim, mesmo sem me entender, né? E isso é tão angustiante quanto o outro resultado, né? Essa separação, digamos assim, de experiências de vida, de expectativas contornadas pelo amor familiar, né? Ou seja, a pessoa se ressente, mas ela continua te amando, ela não te entende, mas ela continua te amando. É um dos motes do livro, né? Minha personagem, ela fica mais perturbada com o fato dela não ter puta de casa, digamos assim, né? Ela ser bem recebida nas casas, ela ser bem recebida na casa da mãe dela, ser bem recebida na casa dos namorados dela. Lógico, não ser recebida com festa, né? Sempre tem as suas agulhadas, mas ela continua sendo bem recebida. Que é um tipo de elaboração, digamos assim, que dá uma solidão muito forte, né? Porque intelectualmente você não consegue se resolver. Você tem que aceitar o amor, né, da pessoa, para além da dimensão explicável. Isso, para muita gente, é uma posição muito solitária, né? Para muita gente, conseguir aceitar aquilo que a gente não entende é muito solitário. Porque parece incompreensível, né, aceitar aquilo que você não consegue entender intelectualmente. É uma solidão da qual eu sou muito afligido, né? Eu tenho muita dificuldade de aceitar o que eu não entendo. E eu sentia que isso, quando eu fui construindo minha personagem, esse era o tema, digamos assim, era o motor da história,
né? Era o motor que era essa personagem não conseguindo compreender o afeto das pessoas à volta dela, né? Ou seja, ela é uma pessoa que ela é cercada de gente e ao mesmo tempo muito solitária, né? Ela é cercada de amores, ela tem dois namorados, né? Ela tem dois namorados, uma filha, mãe, pai, parentes, alunos, e mesmo assim ela se sente solitária. Ela não consegue resolver, digamos assim, como que ao decidir ter uma vida completamente diferente da família dela, a família dela ainda assim gosta muito dela. Uhum, uhum. Sim, sim. E é bonito a forma como você termina o romance, porque depois da elaboração daquela discussão sobre o quadro, no qual ela se coloca dentro do quadro ou fora dele, como o próprio pintor, ao final a gente tem aquela situação, digamos assim, mais familiar ali, mais idílica um pouco, com quadros também, né? Com quadros. Ah, ela olhando pelo espelho retrovisor do carro, as personagens que estão ali atrás, compondo quadros familiares. Então, muito bonito essa forma como você fecha o romance. Gente, a gente está falando, retomando aqui o Embranquecimento, né? O livro agora é de 2024. Tomara que esteja nos prêmios do ano que vem também. É isso, Evandro. Maravilha de papo e quem sabe você consegue ler um trechinho para gente aí? Eu vou ler o primeiro parágrafo, então. Vou ler o primeiro Tá, parágrafo, que eu gosto bastante dele. Foi a para primeira coisa sentir que eu o tom. escrevi. E foi a primeira coisa que eu escrevi, né? Olha que Ah, coisa. é? Foi a primeira cena foi essa, com alguns detalhes a mais, né? Mas vamos lá. Esse é o primeiro parágrafo do livro. Ele começa. Ando em círculos. Vivo numa kitnet alugada, um imóvel de proporções mínimas e piso frio, localizado no segundo andar de uma farmácia da Zona Leste de São Paulo. O quarto e a cozinha estão desarrumados na medida do que considero suportável. Uma frigideira com restos de ovos mexidos, um bolo de roupas na cadeira de escritório, 3 canecas de café em cima da mesa. Da cama, sinto o cheiro do fogão. Quando cozinho com as janelas fechadas, minha vida piora. Em dias chuvosos, seco minhas calcinhas nas maçanetas das portas e armários. O livro começa assim, digamos assim. Eu queria que ela começasse, que a casa reproduzisse um pouco a cabeça dela, né? Ela passa por algumas casas e todas as casas que ela passa reproduzem um pouco da parte intelectual e sentimental dela, né? Essa é uma casa, digamos assim, que ela tá sozinha, tá com as coisas dela, mas tá tudo bagunçado, né? Ela anda em círculos. E aí isso Uhum, vai se reproduzindo conforme o romance vai passando por casas diferentes, até que ela termina fora de casa, né? Ela termina o romance fora da cabeça dela, né? uhum. É isso que eu queria demonstrar, né? Sim, porque maravilha. O ando em círculos, né? Tem tanto essa ideia do circular e não avançar, como também o ando através dos círculos, né? A gente pensa a Divina Comédia, por exemplo, é construída em estações ou círculos, né? Que são os círculos concêntricos do inferno, do purgatório, do paraíso e tal. O círculo também, ou seja, ela vai atravessando isso. Então, essa imagem do ando em círculos, acho que é boa também para fazer a leitura do romance como um todo. Ela anda ensimesmada, né? É isso que eu queria Aham, demonstrar. Ela anda em diferentes círculos, no qual ela não consegue ver nada que não esteja a cabeça dela, né? Ela passa pelas coisas e as considerações que ela tem terminam dentro dela mesma, né? Que é um exercício muito clássico de gente neurótica, né? Pessoas neuróticas são pessoas que acham que o mundo existe a partir da cabeça delas, né? E isso é um retrato gostoso de fazer. tô pensando uma outra coisa ainda, que é o ando em círculos no sentido de círculos, de circuitos. Ando em Uhum, diferentes circuitos, né? é verdade. Como, por exemplo, na página 57 tem aquele trechinho lá do equilibrismo poliglota e opressivo, né? Toda Uhum, universitária negra, pobre brasileira domina 3 línguas. A que falamos em casa, a que falamos quando os brancos querem falar com uma pessoa negra que se prestam a tentar entender, e a que falamos quando eles querem falar com outro branco, mesmo que você seja negra. Então dá para pensar o círculo como esses circuitos também, né? Que é uma verdade. personagem que atravessa todas essas
esses circuitos, no fim das contas. Maravilha, Evandro. Obrigado. Ótimo papo. Eu Poxa, foi deixo a demais, eu agradeço. descrição do vídeo, eu deixo a tua bio, deixo ali o link para as pessoas irem atrás do embranquecimento também. Fechou. Muito obrigado, viu, Ricardo? Adorei, adorei mesmo. Massa. É isso, gente. Obrigado você que assistiu também. Tomara que tenha gostado. E aí, até semana que vem com mais outro livro. Um abração. Sensacional. Muito bom. Parabéns, cara. Baita entrevista.